Olá, pessoal. Tivemos uma queda de energia elétrica na rua. Então nós estamos voltando agora. Pessoal, desculpa, nós tivemos uma queda de energia elétrica aqui na rua. E aí caiu tudo. Nós vimos, você ficou paradão na tela. Ô Marcos, Então, por favor, antes de você... Sou eu, Guilherme. Só para concluir o raciocínio. Então é assim, dois caminhos. Aquele que utiliza ser de instinto, ele vai executar a função de outros. Por quê? O caminhar dele é caminhar por pertença, é caminhar por grupo. Por isso que é tão importante essas pessoas sentirem-se parte de um grupo, estarem em um grupo. Na minha vida, enfim. Por quê? Porque eles colocam a existência deles em um grupo. No grupo. É fácil mostrar para eles que não é bem assim? Deixa eu arrumar a câmera aqui. Está um pouco escuro. Boa noite, Marcos. Você podia participar pelo Google Meet, né, Marcos? Entra pelo Google Meet se você quiser, tá? Não precisa ficar no Facebook. Por favor, fique à vontade. Então é assim, essas pessoas que caminham por instinto, elas executam o processo de satisfação e desejo de outras pessoas, porque elas estão em grupo. Então, necessariamente, não é um ser que está comandando elas. Não é um ser. É uma programação pré-existente no plano. Lembra que quando eu expliquei os 25.920 anos? Lembra disso? Lembra que eu falei que em cada faixa de frequência sempre vai acontecer as mesmas coisas? Portanto, o que se chama de conjunto acástico nada mais é do que todas estas formas de pensamento que se repetem no plano. Se repete. Então é assim, não é que alguém lá em Cisne está sonhando e realizando desejos aqui. Não é assim que funciona. Por não existir, como a pessoa caminha por instinto, as formas de pensamento serão aquelas que estarão disponíveis no éter. E as combinações que vão acontecer cumprem uma razão de existência. Qual é a razão da existência? Da necessidade. Ficou claro até aí? Está claro até aí? Ótimo. O outro caminho é o caminho da iluminação. E aí, vocês vão entender o que eu quero dizer. Aos equilibrados dá-se o direito de gerar no meio o desequilíbrio para que todos cheguem na iluminação. O que eu quero dizer com isso? Que o ato de iluminar pessoas
Para quem caminha no instinto, é desequilíbrio. Por isso que quando você fala com uma pessoa, ela vai falar que você está maluco. Porque o que você está fazendo com ela? Você está gerando nela o desequilíbrio. Por quê? Porque ela não foi programada para pensar em liberdade. A liberdade para ela é a existência no grupo. Portanto, quando você traz para o plano novas formas de pensamento e novas formas de pensamento, você está fazendo o que com aquelas pessoas? Desequilibrando? Sem dúvida, você está desequilibrando, mas você está as reprogramando. Não é isso que eu estou fazendo com vocês? É. Sim. Eu não sei se o termo correto, reprogramação, está correto, tá? Mas é assim, essas novas formas de pensamento e essas novas formas de pensar são todas novas para quem ouve. Então, para quem ouve, está gerando desequilíbrio. Desequilíbrio, conflito, está gerando, né? Portanto, precisa estar em outro lugar para fazer isso? Não precisa. Mas pode estar lá? Pode. Pode estar aqui? Pode. Quantas vezes vocês sonharam comigo? Maria Lúcia. Eu sonhei uma. Maria Lúcia, você está com o microfone aberto ainda. Opa. Por favor. Eu lembro, eu sonhei uma antes de entrar no. Por isso que eu não dormi, Não. tá vendo? Aí, não, o que significa? Você vai sonhar. E normalmente você vai sonhar que você está tendo uma aula. Normalmente você vai sonhar que você está tratando. O que você está balançando a cabeça, Silvana? Que eu já sonhei com isso. Tá, obrigado. Então é assim, é possível entrar no sonho de quem caminha por instinto e mexer? É possível. É possível. No meu caso, eu penso que é um tremendo desgaste você passar por tudo isso para fazer a outra pessoa fazer o que você quer. Para mim, no caso do Marcos, mas, como o Mitra, como muitas escolas de iniciáticas que existem, utilizam-se religiões, utilizam-se de vocês para aprender. O que você falou que é um grande desastre, desgaste? Eu estou falando, olha o trabalho que dá, Felipe, para conseguir entender tudo isso que eu estou explicando. Eu entendi. Olha o trabalho que dá. Você acha que eu vou usar todo esse trabalho para compreender pessoas, ter pessoas dentro do meu limite? Você está louco que eu vou fazer isso? Eu não sou carente. Mas existem pessoas que acreditam que você deve compreender pessoas. Que a compreensão é aumento do seu poder. Você entendeu o Como que é? A compreensão aumenta o meu poder. Quem compreende aumenta o poder. É isso. É que o Felipe não teve essa aula. É que você não teve essa aula lá na outra escola. Pra ele chega atrasado. Entendi. Então, Tá assim, bem. lá na outra escola, eles ensinam que compreender pessoas
é aumento do seu poder. Nossa, que babaquice. Mas isso eles fazem. Virar as costas. O teu amigo da Provida, ele voltou depois que ele escutou que ele vai ter que... Não vai, é difícil. É difícil desse povo entender que eles são servos. Não, mas eles são natos em virar as costas mesmo. Principalmente com quem é mais bonzinho. Então entendeu? é assim. Eles usam tudo que eles aprendem com a gente. Então, vamos lá. Que é mais bobinho. É assim mesmo. Então, tudo que se ensina lá, não te leva para a liberdade. Te leva para a evolução através do conhecimento, que é uma forma de prender você no tempo, no plano e no espaço. E você continua fazendo tudo o que eles querem. Então... Que nem cachorrinho. Então... eu não, né? Mas eu vejo muito. Então é assim, é uma forma de conduzir? Não, não é. É uma forma de manipular. Porque quem está sob o seu poder nunca vai conseguir ser livre, mas vai viver na ilusão da liberdade. Caminhar por iluminação é o único caminho? Eu entendo que sim. Portanto, acredito ter esclarecido os dois caminhos que se utilizam no planeta e no plano. Certo? Acredito que, se você conseguiu entender que até hoje você foi servo de uma mente coletiva, seja ela qual for, você tem a oportunidade de ser livre. Através do quê? Através da sabedoria e da razão. Vai ser fácil? Não. Por quê? Para você vai soar como desequilíbrio. Até você entender o que aconteceu com você. Até você entender que até hoje você nunca foi uma alma e você nunca foi um espírito. Nunca foi. Você sempre foi um instinto. Porque você sempre foi manipulado. Nunca teve livre-arbítrio? Nunca teve nada. Você vivia o quê? Num sonho. No sonho. Predestinado e predeterminado a executar uma programação que está onde? No éter. Aonde? Nos conjuntos akáshicos. E depois disso vem todo aquele ensinamento que a gente passou. Uma oitava inferior, uma oitava superior, a dissociação, a reintegração. Aí se aplica tudo isso que está acontecendo agora. Ficou mais claro, Renato? Rose? Ficou. Portanto, o que é consciência crística? É caminhar por sabedoria e pela razão. Para quê? Para que é o estado maior de consciente que você pode alcançar. Lembra de ontem? O ponto 1 é o eu. O ponto 2 é o consciente. O ponto 3 é o observador. O 4 é a consciência, que é única. Ela não é uma consciência para cada um. É um consciente para cada mente coletiva. E quem surge dela. Portanto, aumentar o seu consciente nada mais é do que você entender
a consciência. Portanto, se você conseguir chegar na plenitude da consciência, você será o nada. Eu vou para a sala 2 porque o link 1 vai cair. Vamos para o link 2, por favor. Será que ficou mais claro assim? Uhum. Eu vou sair. Eu vou sair. Acho que ficou mais claro desse jeito para ele, né? Acho que para todos ficou mais claro. Eu estava comentando aqui. Eu estava comentando assim, eu não vou demorar muito mais na aula, Leonora. Eu acredito que desta forma ficou mais claro para todo mundo o que é instinto, o que é caminhar por evolução e conhecimento, o que é caminhar por sabedoria e razão, portanto, alma, espírito e luz. Ficou mais claro, né? E agora, talvez você tenha entendido melhor a razão da tua existência e a razão da existência do Ágora. Porque qual que é o propósito do Ágora? Tirar você deste mundo de evolução e conhecimento e te trazer para o mundo da consciência e do consciente. Para que você, se é o que você quer, né? Se realmente é se iluminar, então é esse caminho que você deverá seguir. Ficou claro agora o que é consciência crística? É você chegar onde? No princípio. Lembra que tem 2 círculos? O que é o sinal do infinito? São 2 círculos. O que significa 2 círculos? Significa a matéria e a luz. O que nós devemos fazer? Vencer a matéria para ir para a luz. A luz é a consciência crística. É o Cristo. Por que é o Cristo? Porque o primeiro ser que aqui veio para falar o que eu estou falando, veio da constelação de Cisne. O outro ser que veio para cá para ensinar poder, veio da constelação de Órion. Por isso que no Egito você tem a cobra e você tem o abutre espetando uma lança no peito da cobra. Por isso que na outra escola eles falam tanto da cobra e não falam do abutre. Por quê? A pessoa que ensinou-os é a pessoa que tem como origem Órion. Poder. O que eles querem? O homem quer poder. O homem quer poder. Lembra disso? O homem quer poder. Então é assim, é o que eles querem. Ter poder. Poder, poder. É isso que eles querem. Não vai sair daqui nunca. Não é só eles. A igreja, as religiões são assim. As religiões não fazem a mesma coisa. Os maçons não fazem a mesma coisa. Quem estuda neubiose não faz a mesma coisa. Vive numa ilusão de criar mundos, de criar consciências, de criar patamares, de criar dimensões. Você fala, nossa, quando que isso vai acabar? Não vai acabar nunca. Porque nem eles sabem onde vai acabar. Então, da onde que surgiu o cisne? Do mesmo processo do qual nós estamos fazendo aqui. O mesmo processo. Por quê?
Porque se a razão de existência da criação é criar, e se a luz perde a frequência no plano ou pela distância, quanto mais longe da fonte da luz, maior a densidade o qual ele ocupa e menor o consciente dele. Quanto mais próximo à luz, menor a densidade e maior o consciente. Portanto, ensinar vocês a voltar para cisne é jogar fora todo o trabalho que nós estamos fazendo. Por quê? O objetivo não é fazer você mudar de caixinha. Não é você, amor, Roma, mora. Não é isso. O objetivo é levar você para a luz. É sair do plano da matéria e você ir para a luz. Para este outro lado aqui. Ah, Marcos, então você é a luz. O Marcos viu a luz. E aí falaram assim com o Marcos: ó, agora você volta e vai ensinar o que você viu. Sem cobrar absolutamente nada por isso. Esta forma de caminhar pela luz, sabedoria e razão, jamais envolve dinheiro, envolve benefício, envolve retorno, jamais. Eu acho que ficou claro, né? Eu acho que ficou bastante claro. Pessoal, muito obrigado. Amanhã, às 10 horas, se o Aldo quiser, a gente tem a reunião na Itália. Pode ser? Pode ser? 10 horas, então, está confirmado. Vê se dorme essa noite, viu? Pra você acordar mais bonzinho. Falei mais devagar agora? Deu para entender? Deu. Está tudo claro. Aí, ó, agora eu que não entendi o que você está falando. Está falando rápido no italiano, eu não entendo. Guarda che adesso comincio a parlare italiano. Non sei che... Aldo, às vezes é difícil controlar a velocidade, entendeu? Às vezes. Tá? Muito obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por mais uma semana. Obrigado. Mas boa viagem. Tchau, Aldo. Tchau, Leonora. Até amanhã às 10. Pois não, Cristina. Você pode tirar uma dúvida nossa? É o seguinte: qual que é a relação de Mitra com Jesus? Mitra utiliza-se da figura de Jesus para ser Jesus. Você lembra na aula do introdução, na quarta-feira, bate na lousa e bate aqui? O que eles estão fazendo? Eles estão falando que ele é Jesus. Que o quadro é Jesus. Que está longe de ser. Está claro hoje para vocês, né? Está muito claro. Quem é aquele senhor? Entendeu? Obrigado, Aldo. Vai lá. Bom descanso. Vai lá. Tchau. Tchau, Bruno. Então é assim, não existe relação alguma. Nenhuma. Só que cria-se essa relação para vender. Para ganhar dinheiro em cima. Para ter poder. Ô Marcos. Pois não. Terminou, Silvana? Para ficar mais claro, desculpa, Silvana. Mas Jesus utilizava da mesma mente coletiva de Mitra, né? Qual Jesus? Esse Jesus que vem da Bíblia aí, de Nazaré. Esse Jesus nunca existiu, Silvana. Esse Jesus foi inventado. Essa forma. Mas isso que eu tinha entendido. Mas existiu algum outro Jesus? Existiu um ser
O primeiro ser que aqui veio. Há 65 mil anos atrás. É um pouquinho mais, Felipe, um pouquinho mais. Tá. Um pouquinho mais. Terminou, Silvano? Terminei. Não, eu queria fazer uma ressalva. Eu queria fazer uma ressalva, até porque você um tempo atrás aí falou quem quiser mais tempo, aquilo. E assim, Tá cortando tudo. Alto, Ô, Felipe, você precisa aumentar a velocidade da tua internet. Porque assim, ó, me perdoe, eu não consegui entender. Bloqueou tudo que você falou. Eu vou dar uma de aula agora. Por favor, fala devagar que aí não vai travar. Já travou. Já travou. Travou. Melhorou? Voltou, fala, vamos lá. Voltou? Não, o que eu queria falar, assim, eu não concordo com esse negócio de 1h30, assim, por eu ter sede e querer estar participando mais, assim, e você, há um tempo atrás, você disse, quem quiser sair, saia e continua, quem quer. Eu sei, filho. Pra mim, assim, o meu ver é porque lá, tudo bem, tá mais tarde, ele tem que acordar de madrugada e tudo mais, mas assim, é um limite que ele tá impondo para todos nós. E assim, eu adorei ter aula de 2 horas com você e estar participando mais aí com vocês, entendeu? Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Vamos ter dias com aula de 1 hora e vamos ter dias com aula de 2 horas, 1h30. E tá tudo bem. Aí fica bom para todo mundo, tá bom? Aí não tem problema. Porque, sabe, Felipe? Se você perguntar para o Renato e para a Rose, para a Silvana, para o Alvino, enfim, não é uma questão de idade. Essa semana nós tivemos aulas muito pesadas. Veja, olha quanta coisa nova nós aprendemos. Nós aprendemos a origem da vida. Nós aprendemos como é feito o DNA. Nós aprendemos como é feito o RNA. Nós aprendemos o porquê das 12 e das 24 horas. Nós aprendemos Olha quanta coisa nós aprendemos. Nós aprendemos também quem nós somos, de uma maneira mais profunda do que aquela do módulo 1. Nós aprendemos a nossa razão de existência. Olha quanta coisa nova nós aprendemos. Então, não é fácil para quem viveu tanto tempo em uma escola, seja ela qual for, ou numa religião, seja ela qual for, mudar tudo isso de uma hora para outra. É muito difícil. Por exemplo, precisa crer, né? Eu sei, mas crer para ver. Eu sei, mas o que acontece? Por exemplo, o pessoal do interior é um pessoal que a linhagem religiosa é muito forte. Por exemplo, eu quando morava no interior, eu fazia procissão 5 horas da manhã. Eu ia na procissão. Eu tinha semanas de procissão. Então era todo dia 5 horas da manhã. No final do ano tinha aquele negócio de levar a Virgem Maria para a casa da pessoa. E aí as mulheres iam rezar nas casas das pessoas. Então nunca existiu. Jesus era filho de um romano. Maria teve 2 filhos antes, por exemplo. Veja, nós voltamos de novo na internet. A internet está caindo, voltando, enfim. Veja, uma pessoa que mora no interior, ela foi educada desde criança no modelo de religião. Por exemplo, para ela,
para essa pessoa só existe esta realidade. Só existe isso. Só existe um Deus. Para! Você vai na igreja, você olha para frente e você vê lá Deus, um velho barbudo, do lado direito Jesus e do lado esquerdo São Pedro. Aí você escuta falar aqui que Pedro, que traiu Jesus, não era, o nome dele era Judas Pedro Iscariotes. Começa por aí. Que quem traiu Jesus, e na realidade não é a figura de Jesus, é esta forma de conduzir as pessoas para luz, foi Judas Pedro Iscariotes. Aí você já toma um impacto. Você fala, opa, peraí. Então Pedro não era o primeiro discípulo? Foi, lógico. Depois, só que para ser o primeiro discípulo ele teve que trair alguém. Né? Aí você escuta aqui que Ló teve relação sexual com as duas filhas durante uma semana. Sodoma e Gomorra. É outro choque. Conhecendo o mundo como é, mas assim. Então, mas entenda assim, é uma mudança de forma de pensar muito grande. E o que acontece? Para estas pessoas, é o mesmo que tirar o chão. Porque assim, tá bom, você tirou a minha fé. E agora? O que você está colocando no lugar? Por isso que eu resisto tanto de colocar algumas aulas na internet. Por quê? Porque precisa ter segmento. Precisa ter, porque vem segunda, falta terça, falta quarta, vem na quinta, depois falta uma semana, perde completamente. O problema é que falta. Perde completamente a sequência. Esse é um ponto. O segundo ponto é que é uma mudança de cultura muito grande e que demora para começar a entender. Não é do dia para a noite que você vai entender. E aí eu vou usar Maria Lúcia. Quando você entender. Eu vou usar Maria Lúcia. Quando o Felipe entender, Marcos, ele vai ter que voltar 10 vezes no módulo 1. Isso que ele não entendeu ainda para ensinar alguém. E aí eu vou usar Maria Lúcia como exemplo. A Maria Lúcia não concordava com o que eu falava. E está certo. Está certo. Por quê? Porque ela vem de uma sociedade, ela vem de uma educação que mostrava para ela completamente diferente. E aí, mais cedo eu me insurgi, né? Eu fui procurar por minha conta. Isso. Porque a Igreja Católica nunca me deu as respostas que eu precisava. Mas eu vou aproveitar que eu te interrompi e vou perguntar uma coisa. Como que você... que explicação, assim, que eu preciso... Que entendimento eu preciso ter? Que compreensão eu preciso ter? Se Jesus nunca existiu, quem foi o filho do Romano? Foi um homem. Quem foi? Hã? Foi um homem. Foi? Um homem. Assim como João Batista foi um homem. Utilizaram... Sim, eu sei, mas existiu essa pessoa que para a tradição católica... Entendi. A pessoa física existiu. Pegaram toda essa forma de pensamento que existia e aplicaram em cima desta pessoa. E criaram então, esta pessoa, um Jesus, entendeu? Como Salvador, como não sei o quê. Endeusaram um homem comum que tinha um grau de sabedoria, isso, não sei, isso. E fizeram dele um Deus, não é? Que não é verdadeiro. Não é. Existe uma passagem em Atos,
Atos capítulo 8, se não me engano, que fala eu até coloquei na internet esse dia aí, porque assim, as pessoas falam que é comum cobrar pelo conhecimento. É normal cobrar, porque quando não cobra pelo conhecimento, as pessoas não dão valor. Eu, como já cansei de escutar tanta bobagem, eu peguei e falei assim, então é assim, você acredita na Bíblia? Ah, eu acredito. Aí eu fui na Bíblia e peguei um trecho. Porque lembra, eu só li a Bíblia, sei lá quantas vezes. Então eu peguei um trecho e publiquei. Que está falando que Felipe, que era um dos discípulos, ensinou este Simão Pedro a praticar fenômenos de levitação, de cura e assim vai. Né? Quando Judas Pedro Iscariote chegou para divulgar o cristianismo, ele viu esses fenômenos também e falou, eu quero participar disso aqui. Enfim, dá uma olhada lá. Dá uma olhada lá. E aí, a resposta que ele ouve é assim, esta sabedoria não tem preço. Não se cobra por esta sabedoria. Então, portanto, tudo que se faz aí fora, tudo que se faz e que envolve dinheiro é lixo. Veja, a pessoa pode ter uma vontade imensa de ajudar, mas não está. Não está. Esse é o ponto. Por quê? Porque ela está ensinando o quê? Servos. Portanto, voltando. Jesus, como João Batista, eles estudaram com os essênios no Egito. Então, ele era uma pessoa que tinha propriedade para falar. Mas era uma pessoa que tinha família, era uma pessoa que tinha filhos. Homem normal, era um homem normal. Não foi crucificado, não foi nada disso. Então, assim, era um homem normal. Só que quando aconteceu o movimento, portanto, até hoje, né, Marcos? Roma faz os grandes, né? Faz os grandes pastores, os grandes padres, até hoje. Então, quando Jesus, veja, se você pegar as escolas iniciáticas da gnose, você vai ver que o ensinamento que eles dão é o Jesus homem. Por quê? O fundador da gnose foi Filipe. Porque Filipe era um homossexual. Então, a forma com que ele falou é uma forma diferente. Roma não podia perder o poder. Então ela pegou Judas, Pedro Iscariotes, o primeiro papa da igreja, e falou, é com ele que eu vou. Então, Roma incentivou. Mas foi uma necessidade histórica, né? Que Roma tinha que criar uma religião que abrangesse a maioria. Então, criaram a Igreja Católica Apostólica Romana. Você lembra a aula que nós tivemos de como surgiu? Você lembra da aula? Lembro. Então, eu vou te recordar. Roma perdeu o poder sobre o exército. Porque o exército estava querendo soldados, dinheiro. Isso. Então, eles implantaram o dízimo. Para implantar o dízimo, tinha que ter uma religião. E aí, né, eu coloquei, acho que até na internet isso aí. É só buscar e ver lá. E aí, foi sempre o interesse do poder, sempre, né? Sempre foi o interesse do poder. Só que o que acontece? Quem que contesta isso hoje? Quem que conhece essa história hoje? Olha, eu aprendi isso na faculdade, que Roma precisou criar uma religião que atendesse aos interesses. Isso. Então, eu acho que já tem muito acadêmico que já entende que foi tudo uma enganação. Só que não fala, né? Olha... Fala para quem? Fala no meio da sala para meia dúzia de anarquistas. Por que ele não fala num simpósio que ele dá e fala foi tudo uma bobagem isso aqui? Por que ele não dá a cara para bater? Acho que para não cair em desgraça, né? Com a instituição. Para manter o dinheiro, para manter o bolso dele, né? Então, desculpa. Não, mas já tem alguns que se insurgem,
e tentam assim, plantar a dúvida na cabeça dos... Então, eu não tento implantar dúvida, eu estou esclarecendo o que realmente aconteceu. Então é assim... Sim, é isso que me encanta no Ágora, é o Pessoal, esclarecimento. Eu preciso ir, porque eu entendo que foi mais... Não, a gente vem vindo de semanas puxadas faz tempo já, né? Faz tempo que vem vindo aulas bem pesadas, né? Bem pesadas, né? Até amanhã às 4 da tarde para quem vier. Tá bom? Respire e até amanhã. Respira e até amanhã. Obrigado, gente. Bom descanso, bons sonhos. Obrigada a você, Bons Márcio. sonhos. Boa noite para todos, amigos. Boa noite. Oi, Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau. Pessoal do Facebook. Pessoal do Facebook, obrigado por vocês ficarem aqui. Obrigado. Fiquem em paz. Até segunda-feira, 8 horas. Tchau.